Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme Peixoto, estou aqui hoje com o Peterson e hoje estamos aqui com um convidado especial, o Dr. Thiago Pinheiro. Muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui hoje, nos contar um pouco da experiência do senhor, tanto no ramo do direito, como o senhor iniciou, bem como com a atividade fim, né? Atividade de direito, educação, tudo mais. E gostaríamos de começar o senhor se apresentando, contando um pouco para nós quem que é Thiago Pinheiro, como que o senhor iniciou no direito, o primeiro contato do senhor com o direito. Peixoto, primeiro eu quero agradecer o convite, tá, da turma de vocês, por me convidar a vir participar desse projeto. Eu acho que é um projeto valoroso, importante, tanto para a instituição, quanto para os acadêmicos que estão envolvidos e para aqueles que vão ser impactados, né, por essas histórias que aqui vêm, de certa forma, para inspirar. O Thiago, né, meu nome é Thiago Pinheiro, sou pai da Maria Rita. Eu acho que esse é a grande missão que eu tenho na minha vida. Sou advogado, hoje atuo também na administração pública dentro do governo, e venho trazer um pouquinho dessa experiência. Sou um cara encantado por continuar estudando. Tem uma frase que eu adoro, que é: eu trocaria tudo que sei pela metade do que eu ignoro. Então, acho que a gente tem que estar sempre buscando isso na nossa história. Conta um pouco para nós do primeiro contato que o senhor teve com o direito, né? Quando o senhor iniciou na faculdade, foi por aqui mesmo, em Rondônia? Foi em Rondônia. Na verdade, eu tenho uma graduação anterior, mas eu sempre tive a vontade de fazer direito, desde que eu era mais novo. Acho que eu sempre gostei de conflito, de treta, né? E aí, em algum momento, eu fui para o mundo do direito, entrei na faculdade de direito e me graduei na faculdade católica, né? Aqui em Rondônia mesmo. Cursei toda a minha trajetória lá e aí tive um bom caminho acadêmico. Durante a trajetória na faculdade, eu tive a oportunidade de ser presidente do centro acadêmico da faculdade. Também tive a possibilidade de chegar e ser presidente da comissão da OAB universitária na OAB. Participei também como vice-presidente da Atlética lá da Faculdade Católica. Então eu tive sempre engajado, né, durante a minha trajetória acadêmica, e consegui aproveitar bastante o curso. Hoje em dia o senhor dá aula também ou não? Atualmente eu não tenho tempo para dar aula, né? Atualmente eu estou focado só dentro do trabalho do governo e, inclusive, diminui bastante a parte da advocacia nessa missão que é dada na administração. Essa era a pergunta que eu queria chegar com o senhor. Hoje em dia o senhor está mais voltado para a advocacia ou está mais dentro da administração mesmo, exercendo essa função? Conta para a gente também um pouco do que o senhor exerce dentro da SEDUC, a gente sabe que o senhor atua. Hoje, na Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, eu estou como diretor técnico, né, e faço a função de chefe de gabinete do secretário Massoud Badra. Então, tem bastante atividade para a gente fazer nesse caminho. Então, acumulo aí um pouco dessa função e fico como um coringa ali para que a gente consiga fazer os trabalhos. Então, além da parte da diretoria técnica, tem todo esse trabalho de articulação, de trabalho, de conseguir ajudar o secretário a colocar o planejamento estratégico que ele tem para a secretaria rodando atualmente. Então, hoje o senhor está mais voltado com essa atuação junto do governo, na Secretaria de Educação? Em tempo, sim, né? Mas, como dizem, de meia-noite às 6 a gente tem tempo para bastante coisa, então dá para dar uma olhada num processo, alguma coisa ou outra, conversar. Eu ainda tenho, né, alguns processos ativos, tenho um escritório também que está dando todo o suporte para poder estar um pouco mais afastado, então tem uma equipe que trabalha. Então, isso também ajuda a gente a ir, né, para essas missões que aparecem e que enriquecem a gente de alguma forma, seja na aprendizado, é uma oportunidade para a gente conseguir desenvolver outras habilidades e até depois voltar para a advocacia com, né, um outro conhecimento, uma outra habilidade para a gente ir compondo. Acho que eu sempre penso que a nossa jornada ela não precisa ser rígida, desde que a gente aprenda a tirar das experiências aquilo que vai nortear a nossa profissão. Então, quando é possível, eu me permito a essas jornadas. Já tive um tempo também como procurador-geral do município de Itapuã, então alguma coisa também que a gente vai acumulando na história por aí. Experiências, né?
O senhor, desde a época da graduação, o senhor já pensava em advogar ou o senhor já via mais o serviço público assim? Não, na verdade, o serviço público ele veio depois. Acho que o meu grande chamado é a advocacia mesmo, é o que eu quero para a minha profissão, é o que eu dedico para construir, e era o que eu queria já na faculdade, né? Não tive aquela vontade de entrar na faculdade e ser desembargador, que depois vai diminuindo até a gente chegar... Passando na OAB, tá bom. Não, eu já cheguei no ritmo de querer a advocacia mesmo, e eu lembro que logo no início eu tinha muita vontade de trabalhar com a advocacia trabalhista, né? Era algo que eu olhava como uma faceta tão linda e tudo, e hoje eu descobri que eu não gosto tanto assim, não é uma área do direito a qual eu me dedico, a qual eu estudo, e aí eu sempre procuro compor com colegas do escritório. A minha área mais é para a área do direito público, né? Trabalhar um pouco com administrativo, tributário, constitucional, é o que eu gosto realmente. Sim. Aí, após a graduação, o senhor advogou um tempo, depois foi procurador do município, né? Sim, eu comecei, na verdade, estagiando muito cedo, né? Comecei a estagiar no segundo período da faculdade, já fui para um escritório, aí eu comecei a desenvolver algumas habilidades. Então, quando eu formo, eu já estou bem inserido no mundo jurídico, já formei passado na OAB, então já estava pronto ali para pegar a minha credencial e continuar trabalhando. E aí passei por alguns escritórios, depois eu fui advogar sozinho, tive algumas experiências institucionais também, e depois começou a surgir oportunidade junto à administração pública, né? Trabalhei na controladoria do município, depois trabalhei com planejamento e orçamento também, aí depois fui procurador, e agora essa oportunidade na educação do Estado para poder aprender também ali um pouco. Falando um pouco dessa questão de migrar da academia para o mercado de trabalho, né? De fato, nesse caso no exercício da advocacia, de cargos públicos, voltando a nossa visão um pouco para os acadêmicos que estão se inserindo agora na faculdade, outros que já estão tendo tempo, o senhor acha que existe um descompasso hoje do que é aprendido na faculdade para o que a advocacia ou um cargo público te pede na prática? Uma boa graduação, ela não tem esse descompasso, não. Na verdade, às vezes há um pouco de falta de engajamento do próprio acadêmico em entender que a faculdade é um momento não só de estudar, mas de iniciar a construção da sua carreira, né? Então, nós temos professores muito qualificados nas instituições que investem realmente em propor aos acadêmicos uma boa ementa para que eles estudem e tudo, e muita coisa relacionada ao mercado de trabalho. Se você for analisar, todas as instituições quase fazem algum momento em que você pode ter uma interação como uma simulação, ou um contato com algum público, ou um outro evento que você pode trabalhar de forma voluntária. Isso vai, de certa forma, despertando interesses para ver se você tem a facilidade do contato, por exemplo, com uma sociedade mais hipossuficiente, para você estar direcionado mais à defensoria pública, né? Se você tem habilidade para conduzir uma audiência, se você tem uma habilidade mais voltada para as carreiras policiais. Ali são momentos de testes realmente, de forma, às vezes, até meio que lúdica, mas que você consegue pescar o perfil do acadêmico e ajudar a direcioná-lo, né? Então, para o acadêmico, às vezes, parece uma atividade que é chata, que não tem sentido, mas ela tem todo um planejamento por trás que faz muito sentido para as instituições que estão elaborando esses planos. Em relação ao estágio profissional que o senhor fez também, né? Nós também fizemos, eu acredito que é uma experiência muito válida, né? E o senhor tocou no assunto aí que chega e esquenta o coração do meu amigo aqui da Defensoria Pública, ele estagiou lá, né? Eu estagiei no Tribunal de Justiça também, e como o senhor disse, uma boa graduação faz realmente a diferença, né? Ajuda o acadêmico a se inserir no mercado de trabalho, como foi com a gente foi estagiando nos órgãos públicos, no TJ e na Defensoria, e estudando com uma boa graduação, e estudando um pouquinho mais, a gente conseguiu lograr isso na aprovação do Tribunal de Justiça,
Aí, hoje em dia somos servidores, não terminamos nem a faculdade ainda, estamos aí na luta e, assim, acredito que a experiência de estágio é muito válida e queria ouvir do senhor, né, que é um profissional, já passou por muito mais coisas que a gente, poderia falar com propriedade. Eu acho que até na carreira a gente tem que ter essa visão de ser, né, um constante estagiário, um constante estudante, não tem que ter vergonha ou vaidade de conversar com um outro colega profissional que tem uma habilidade desenvolvida já numa outra área, para que você consiga também pegar com ele ali, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui com você, vamos trocar uma ideia, me ensine tudo. E o estágio é isso para o acadêmico, você está vinculado a um escritório, a profissionais já de linha sênior e tudo, e poder com eles e aprender. E para o profissional também, né, ter o contato com esses acadêmicos que estão, principalmente aqueles que estão realmente dedicados ao estudo, é um frescor de estudo, de atividade, voltar para ele também essa vontade de poder aprender e trocar ideia com alguém que está bem atualizado ali, que está tirando dúvida, que está aprendendo. Eu acho que o curioso nos ajuda a evoluir. Então, é uma relação muito simbiótica de ganha-ganha, quando o estágio é bem aproveitado, tanto para o acadêmico quanto para o profissional que o acolhe. Então, acho que essa prática ela deve ser bem incentivada, bem instruída. O que eu acho que, às vezes, não é tão valoroso é você oportunizar uma vaga de estágio e transformar esse estagiário em um profissional, um funcionário que é subremunerado, né? Aí não é a melhor estratégia, tanto para o acadêmico quanto para a entrega do próprio profissional. Mas quando ela é bem feita, é uma dinâmica que só tem a ganhar os dois lados. Falando dessa época da graduação que o senhor está falando, às vezes é por uma falta de interesse também do acadêmico. Qual que o senhor acha que é o principal erro, ou um dos erros mais comuns que o acadêmico comete durante a sua graduação, que pode vir trazer efeitos negativos para ele no exercício? Eu penso que é não aproveitar toda a experiência que a academia pode oportunizar. E eu digo toda a experiência mesmo, né? Poder ter contato com os profissionais, participar dos ciclos de palestras, mas também participar daqueles momentos de interação, né? Onde os acadêmicos conseguem conversar de uma forma menos harmônica, porque isso, queira ou não queira, é uma forma de network. Lá na frente, esse teu colega com quem você está conversando, trocando ideia, muito provavelmente ele vai estar num outro posto de trabalho, e vocês lá na frente vão se conectar de alguma forma, e você vai falar, poxa, eu conheço aquele cara, ele estudou comigo, então vou acessá-lo, vou conversar com ele. Então essas dinâmicas são muito valorosas. Então acho que o maior erro é você se fechar durante a vida acadêmica para as oportunidades que a academia te oferece com relação à qualificação, a atividades extracurriculares, projetos de extensão, e se fechar no ciclo de amizade. Eu acho que quanto mais expansivo você for, melhor você aproveita esse tempo dentro da academia. Igual o senhor falou, né? Se conectar com as pessoas, fazer isso no network. Eu tinha um professor que ele falava bem assim, toda oportunidade que você tiver na academia e tudo mais, de falar, interagir com as pessoas, faça. Você vai desenvolver até mesmo a sua habilidade de fala e tudo mais. Eu guardei isso para mim e achei muito importante o que o senhor falou agora, eu lembrei também. E para o mundo jurídico, você dá a fala para o advogado, é você já ficar preparado para a palestra, né? Porque o advogado adora falar. Então, assim, realmente essa habilidade é uma habilidade que tem a necessidade de ser trabalhada, tanto de forma orgânica, mas hoje também já tem escolas que trabalham essa parte de oratória muito mais profissionais, né? Tem cursos menores e tudo. Então, realmente, é uma habilidade daquelas que a gente chama de soft skills, que precisam ser trabalhadas, dentre tantas outras que a gente tem que, na construção da carreira, a gente vai colocando na bagagem e vai fazendo um diferencial ali. Falando, essa questão que o senhor tocou das soft skills, eu acho que é fundamental. Eu acho que depende muito do perfil que a pessoa tem e a construção de carreira que ela quer fazer, né? E a partir disso, ela ir colocando, né, dentro da sua bagagem algumas coisas que ela entende que vai se fortalecendo. Ela pode fazer até uma análise SWOT e entender mais ou menos quais são as suas forças e fraquezas e trabalhar naquilo que ela entende que é valoroso para a carreira dela. Determinada pessoa pode ter um perfil mais fechado, menos comunicativo e entender que a oratória pode ser algo fundamental. Mas pode ser uma outra pessoa que já tenha
uma oratória muito boa, mas ela tenha um comportamento mais colérico e ela precise trabalhar uma parte de, né, habilidade emocional ali, que ela consiga manter para conseguir trabalhar dentro de uma audiência, né, não conseguir numa negociação, não conseguir perder o controle da situação e conseguir conduzir de uma forma mais harmônica para fechar num acordo, enfim, para fazer algum trabalho. E dentre tantas outras habilidades que às vezes a gente não vê. A gente pode trabalhar outras áreas também vinculadas quando a gente pensar em advocacia, que a própria instituição não ensina, como precificação. Você não sai da faculdade sabendo precificar o seu trabalho. Quanto custa a sua hora técnica, né? Aí você tem que chegar lá para o seu cliente, o cliente vai te procurar e você, quanto que é? E aí você vai dar ali qualquer valor, e aí você vai trabalhar 2, 3 anos naquele processo. No primeiro ano, tudo bem, aquele valor te atendia, mas no segundo ano você já começa a pensar, poxa, eu cobrei tão pouco, estou trabalhando aqui ainda, que ele já me pagou. Nessa fase que a pessoa acaba de ingressar e precisa de uma cartela de clientes que ainda não tem, né? Com certeza. Então, assim, conseguir toda essa habilidade para você chegando é chão também, né? Acho que a experiência vai nos ensinando e a gente vai conseguindo trabalhar até ir acertando os ponteiros no curso do processo. Acho que tem coisas também que a gente não consegue aprender se não for por meio empírico, né? Na prática mesmo, tendo contato que o senhor mencionou. Porque tem coisas que é só na prática mesmo, para pegando essa questão da precificação, né? De conhecer contatos, às vezes que nem o senhor falou que tem um escritório que atua em sociedade com outros advogados, então o senhor não atua em determinada área, mas faz uma parceria com outro advogado para englobar aquela matéria dentro do escritório, né? Como dizem na sabedoria popular, né? Uma coisa é saber, outra coisa é ter as manhas. Então, o dia a dia ensina realmente. O dia a dia a gente vai aprendendo a criar outros mecanismos e outras formas e passando por processos, dificuldades, né? Validações, corrigindo rotas e tudo. Então, isso vai fortalecendo. O importante é não parar de aprender. Se você estiver tirando boas experiências daquilo que você vai passando, com certeza você vai construindo um profissional diferente. E não só pensando na advocacia, mas também na administração pública. A gente às vezes vai falar de empreendedorismo, a pessoa acha que é só empreendedorismo no setor privado. Mas você empreende dentro da sua carreira na administração pública, você fortalece concursos, você está preparado para alçar outros voos, outras oportunidades que a própria administração pública oferece. Aí, quando você fala isso, as pessoas, mas dentro da administração pública, empreender na carreira, como assim? Mas você precisa se fortalecer, precisa trazer cursos, precisa se atualizar, porque lá na frente, a própria administração pública pode precisar de um profissional diferenciado e vai entender que dentro da sua estrutura, não, mas esse profissional aqui, eu mesmo já qualifiquei, ele já está preparado, então vou dar essa oportunidade para ele. E aí você vai ascendendo ali dentro, né? Tanto é verdade que a própria administração pública hoje em dia, como o exemplo do Tribunal de Justiça aqui de Rondônia, ele tem um programa de incentivo para os servidores estarem sempre se capacitando, estão fazendo ali cursos de capacitação que tem a ver com a atividade fim que exerce, tem um incentivo para os servidores fazerem isso. Mas no mundo acelerado que a gente vive, isso é fundamental, principalmente pensando na administração pública, né? A administração pública é um colosso, é difícil você fazer toda a gestão daquilo, porque o mundo muda rápido e a administração pública tem uma questão burocrática, né, de check and balances ali que você precisa trabalhar para você fazer uma boa governança, para você não gastar aquele recurso que é público, né, de forma errada, e não é nem gastar, é investir. Então, de fato, quanto mais você qualifica o servidor, quanto mais você valoriza esse servidor que está na ponta, que está no meio, né, que está também na alta gestão, melhor você faz a administração desse recurso, melhor você aplica ele dentro da administração, melhor você devolve para a sociedade. Então, é fundamental sim qualificar, é fundamental estar preparado, é fundamental que o próprio servidor esteja enxergando isso dessa forma. É a materialização do princípio da eficiência, né? Exatamente. Eficiência, melhoramento. Discutido no artigo 37 da Constituição, não é isso? E como ele falou, né, tem as escolas, né, a Emeron, do Tribunal de Justiça de Rondônia, a SEDUC tem um órgão especializado, alguma escola assim? O governo tem a SGOV, né, que ela faz alguns trabalhos e aí não é segmentado diretamente dentro da secretaria, mas é voltada para o governo. Mas também se fazem muitas parcerias, né? Até com a própria Emeron, que faz um trabalho fantástico, né? Tem um curso
reconhecido, a ESCOM também, do Tribunal de Contas, ENAP, né? É isso, o Ministério Público também, então tem bastante coisa. E enquanto Secretaria de Educação, nós temos também aqueles órgãos vinculados ao próprio Ministério da Educação, né? E aí, eles também, às vezes, oferecem alguns cursos, convocam, tem algumas oportunidades para o servidor estar se especializando também com cursos e formações que são excelentes, excelentes mesmo, um diferencial enorme. Bom, até mesmo para prestar um serviço de qualidade para a população, né? Muito importante. Mais da questão da transição do senhor, quando saiu da academia, o senhor falou que uma questão muito importante foi a atividade prática, a questão dos estágios. Antes mesmo de sair da graduação, o senhor já estava tendo algumas experiências práticas na área. O senhor acha que, se não fosse por essas atividades, teria algum choque maior, assim, para o senhor sair? Nossa, como que eu vou fazer isso aqui se na graduação eu não vi, alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Eu acho que o acadêmico, né, de direito, ele deve aproveitar essa passagem dele pela academia para poder, às vezes, até ter várias oportunidades de estágio, não só no escritório, mas faz no escritório, faz dentro de uma delegacia, faz dentro de uma defensoria, do Tribunal de Justiça, até para conhecer todos os atores, ver como é que é o trabalho e pensar como ele quer trabalhar a carreira dele, né, por um bom tempo. Hoje a gente já não pensa em trabalhar a carreira para o resto da vida, porque a carreira ela vai evoluindo, mas você ter esses cenários é muito grande, porque da mesma forma que para o acadêmico, quando ele entra, né, como estagiário, ele entra de certa forma mais seguro. Por quê? Porque ele vai ter um profissional mais sênior com ele, instruindo, preparando, quase com um colchão para que quando ele cair, ele está preparado ali, não, vamos evoluir, vamos trabalhar. Agora, se você faz essa transição já formado, né, já com sua OAB na mão, ou já aprovado em um concurso, talvez você tenha uma dificuldade maior, né, no dia a dia inicial do trabalho, com alguns pequenos ajustes que precisam ser feitos para você realmente exercer. Até porque a cobrança vai ser muito maior, né? A cobrança ela vem diretamente, e é cobrança por resultado, é cobrança por entrega, e isso pode levar a uma pressão que pode acabar cometendo algum erro. Então, eu penso que estar na academia e fazer o estágio é fundamental para quem quer fazer essa transição de carreira de forma mais segura até. O Thiago Pinheiro de hoje acabou de sair da graduação. O senhor iria mais para uma empresa, advocacia, concurso público? Advocacia, com certeza. Paixão, Advocacia. Né? Advogar é muito bom. Advogar te oportuniza contato com muitas pessoas, te oportuniza muitas experiências e principalmente te oportuniza ser um eterno estudante, porque cada caso é um caso que você vai ter que estudar, ele vai ter uma especificidade, vai ter alguma coisa que você vai aprender, e no curso do processo mesmo você vai aprendendo, dialogando com os outros atores, dialogando com, né, às vezes com o Ministério Público, às vezes com outro colega advogado, às vezes com decisões de magistrados. Então, o processo ele é uma escola em si. Então, ter essa paixão pela advocacia, eu acho que é algo que eu não deixaria de ter, não pensaria em mudar para uma outra vertente desse ramo jurídico, eu, com certeza seria advogado. A gente sabe que tem muita gente que entra na faculdade de Direito já pensando em concurso público porque não tem nome, não tem família que atua na advocacia. A gente sabe que o mercado da advocacia é um mercado muito competitivo. Considerando esse contexto, o senhor acha que realmente tem espaço para todo mundo atuar? E se sim, o que destacaria um bom advogado daquele medíocre que tiver a mesma formação? O que o senhor acha que é o ponto diferencial de um advogado de qualidade para um medíocre? Eu sou o primeiro advogado da minha família, né? Da minha família inteira. Basta você saber se posicionar, basta você saber construir as pontes necessárias. E eu acho que é ser um pouco cara de pau, sabe? Ser aquela pessoa que quer estar nos espaços, que quer aprender, que não tem vergonha de chamar alguém e falar, cara, vem cá, mostra isso aqui, me ensina, como é que faz, deixa eu entender. Ah, beleza, aqui eu consigo montar um projeto, consigo entender como é que eu vou trabalhar, consigo aparecer. Hoje,
O mundo digital está aí para trazer muita equidade, talvez nem tanta equidade, né, mas trazer oportunidade para que os profissionais que não são de grandes bancas, que estão em fase inicial, consigam aparecer para fazer Sua divulgação, a né? divulgação do seu trabalho, a prospecção de novos clientes, né? Plataformas hoje já aceitam, inclusive, impulsionamento pago. Então, existem meios, sim, para aparecer. Agora, o que é mais importante é você se consolidar como um profissional que resolve alguma dor, né? Olhar qual é a dor que o mundo está sentindo, se especializar como um grande solucionador daquilo e, a partir daí, sim, conseguir entregar isso para o mercado de trabalho, entregar com responsabilidade, entregar com excelência, né? E aí você vai construindo o seu nome, a sua carreira. E para os estudos acadêmicos que acabaram de formar, pegaram sua OAB, pretendem advogar, o senhor falou especializar e tal, o senhor acha interessante se especializar logo de cara ou ser um advogado generalista? Eu acho que isso é muito do perfil e da onde ele quer se encaixar, né? Se ele vai se encaixar dentro de um escritório, entender o perfil desse escritório, se ele já tem uma vocação, mas eu acho que, para além de pensar numa especialização específica, para além de pensar numa questão de ser generalista, é pensar naquela dor que ele tem habilidade de resolver. Tem pessoas que têm o fácil trato de conversar com senhores de idade, com senhoras de idade, e ali construir uma relação de vínculo e conseguir resolver problemas que são previdenciários. E ali ele se apaixona e encontra, por mais que ele ache que ele adoraria ser um criminalista, né? E tem pessoas que, ao contrário, vai encontrar um outro nicho ali, é muito olhar para a dor mesmo. Qual a dor que hoje a gente consegue resolver? Né? Olhar, pensar para isso, e a partir disso ir construindo sua habilidade, construindo uma forma de resolver isso e conseguir embrulhar isso e entregar para o mercado de trabalho. Eu acho que está relacionado, então, a entender a necessidade do mercado para se inserir? Com certeza. Eu acho que é uma forma muito mais inteligente e muito mais fácil. Quanto que vale o serviço de uma dor que todo mundo resolve e quanto que vale o serviço de uma dor que só você resolve? Um exemplo, temos agora um ramo que está assim, em alta, que é o agronegócio, né? Principalmente na nossa região aqui, né? É um momento de oportunidade, né? Mas é um momento do hype, né? Todo mundo está olhando para isso. Eu sempre acho que é importante deixar a mensagem para as pessoas olharem para aquilo que ninguém está enxergando, né? Tem uma história de uma colega que trabalha dentro da instituição, da Ordem dos Advogados, e ela começou a levantar a bandeira do direito da moda, que é algo que dentro do estado de Rondônia não tem notícia, né, de profissionais especializados nisso, e ela vai se especializando. Tem outros colegas que trabalham só com dores específicas de quem tem problema de saúde relacionados a diabetes. Então, toda pessoa que tem diabetes, ele tem ali um arcabouço de seguranças jurídicas que ele garante para a pessoa ter uma condição de vida melhor. Então, se você olhar para pontos específicos que ninguém está olhando, é aquilo. Só você vai fazer. Se só você faz, você está ali ainda dominando o mercado. Óbvio que no momento em que aquilo explodir, né, e as pessoas conseguirem enxergar, mais gente vai chegar nesse mercado. Mas você já vai estar sedimentado, você já vai estar com o seu nome marcado, e aí é só uma questão de trabalho, construindo e entregando com excelência. Um acadêmico de direito que quisesse inserir no ramo da educação, quais oportunidades ele teria hoje em dia para atuar? Mas no ramo da educação para Sem dar aula ou no ramo da educação para trabalhar com educação? Trabalhar com educação. Eu acho que ele pode trabalhar com projetos, ele pode trabalhar com formação, ele pode trabalhar revisando legislações relacionadas à educação. A educação ela tem uma gama de legislações, leis, normas, portarias que são atualizadas, né, quase que de uma forma incessante. Então, você ser um grande conhecedor disso e trazer para dentro da parte de educação, das escolas e tudo, você começa a trazer um diferencial. Ou até mesmo prestar consultorias às escolas particulares, né, fazer um trabalho de defesa institucional. Então, tem um ramo, sim, muito forte ligado
a educação, que pode ser um ramo de especialidade que as pessoas não estão enxergando ainda. A gente sabe que a questão do networking é muito importante hoje, principalmente para quem vai exercer a advocacia, né? Ter contatos, saber se comunicar e captar clientes. Quais meios o senhor acha que quem está na academia, está saindo agora, está se formando, teria para trabalhar essa questão do networking? Como que a gente faz isso? Uma pessoa que não tem muitos amigos ou não é conhecido, ele entrou na academia e falou assim, eu quero fazer contatos para quando eu sair daqui, as pessoas lembrarem de mim, e quando surgir a necessidade de lembrar, aquele cara trabalha naquela área. Começa dentro da própria academia, com os colegas de sala, né, tendo um bom relacionamento com os professores, participando de ciclo de palestras, procurando estar aparecendo, mas eu acho que para além disso é ser honesto consigo mesmo. A pessoa entende que ela não tem o perfil para ser essa pessoa que faz o network, que é expansiva, porque ela é mais introspectiva, mas ela consegue fazer uma qualidade técnica muito grande, né? Um trabalho, ou então um trabalho de gestão interna que é fabuloso, se associa a alguém que tem esse perfil, né? Une força. Então, deixa que eu vou fazer a gestão do escritório, você faz a parte mais técnica e você, que é expansivo, faz o comercial e vai para a rua e vai batalhar. Acho que ter clareza disso e honestidade é que faz a gente unir forças com pessoas importantes. Então, não tem nada de errado também ficar nos bastidores, né? Exatamente. Para além de fazer muitas conexões, eu acho que tem que fazer as conexões corretas. Tem alguma disciplina que o senhor inseriria na grade curricular do curso de Direito, que o senhor acha que faria total diferença assim, na formação da acadêmica? É difícil trazer uma disciplina específica, porque, por exemplo, aqui na região amazônica nós temos uma característica voltada mais para os povos amazônicos, defesas institucionais pensando em sustentabilidade e tudo. Então isso faz muito sentido para cá. O que às vezes não faz tanto sentido se a gente chegar em Brasília. Às vezes ali uma parte mais de gestão pública, uma parte voltada mais para política, né, para legislação, faça mais sentido. Então, acho direito eleitoral. Exatamente. Acho que a gente precisa olhar cada localidade, o que aquela instituição está voltada, né? O que ela quer deixar como norte de ensino também, e ali agregando essas matérias. E aí, para além de pensar na grade curricular, acho que a gente poderia pensar em matérias optativas muito mais fortes. Nós não temos tanto essa cultura aqui, né? Se a gente conseguisse trabalhar essas matérias optativas, eu acho que seria mais interessante. Hoje, por exemplo, a gente fala muito em direito, inteligência artificial e tudo. Se a gente não tiver preparado para quando chegar no mercado de trabalho, pelo menos com um know-how ali pequeno para saber aonde pesquisar, o que continuar estudando, como que isso é aplicado dentro do mundo jurídico ou suas implicações, isso traz um problema muito grande. Não sei se vocês viram recentemente, o próprio Tribunal de Justiça deu uma decisão condenando, né, uma petição que ela tinha dentro da petição uns códigos para burlar o sistema de inteligência artificial do Tribunal de Justiça. Então, existem ali algumas implicações éticas, né, que podem acontecer com os profissionais, que é algo inédito ainda que aconteceu. Acho que foi a primeira decisão no Brasil relacionada a esse tipo, mas que com certeza foi a primeira identificada, foi a primeira julgada, né, a primeira com condenação, mas certamente tem outras tantas petições passando aí por tantos outros tribunais que precisam ser revistos. O senhor tocou nesse ponto da inteligência artificial, acho que seria algo interessante da gente comentar também, que hoje é muito utilizado no meio acadêmico, extremamente utilizado, tanto para fins de pesquisa. A gente sabe que o próprio Google hoje ele tem uma ferramenta de IA que faz a pesquisa, né? Assim como também para comparação de dados, para chegar a certas conclusões. Então, a gente acaba utilizando, né, uma tecnologia nova que os acadêmicos acabam utilizando bastante. O senhor acha que ela serve mais como ferramenta para auxiliar o estudo ou mais como muleta para a pessoa que não quer se esforçar tanto ali para fazer determinada atividade, aí coloca a IA para fazer? Acho que depende da forma como ela usa, né? E é uma ferramenta, de fato. Mas ela mal utilizada, ela serve como uma muleta. E não só na academia, tá? Isso inclusive no mercado de trabalho, em diversos outros setores. A inteligência artificial, ela está já incutida na sociedade em quase que sua totalidade, né? Pegando desde do agronegócio, como a agricultura de precisão,
até a administração pública, onde também é aplicada a inteligência artificial. Então, olhar como isso é utilizado é que é o grande X da questão. A gente precisa usar a inteligência artificial não de uma forma como ela sendo a detentora do conhecimento, mas ela como sendo aquela ferramenta que vai moldar o conhecimento que nós estamos trabalhando ali com ela e trazendo os prompts corretos, as construções corretas, buscando vedar algumas questões onde ela possa alucinar e depois da entrega do produto que ela nos dá, realmente checar se aquilo ali, né, tem alguma validade, se aquilo ali tem as entregas corretas ou se precisa de alguma correção. Acho que isso é a grande questão que a gente tem que ter responsabilidade na hora do uso da inteligência artificial. Se bem utilizado, tem muito a agregar, e se mal utilizado é um tiro no pé, né? Exatamente, com certeza, mas assim como quase tudo, né? Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, se tinha algo da época do senhor, que hoje em dia, eu digo no meio acadêmico, estudando, né? Se hoje em dia há algo que não havia na época que o senhor estudava e que faz total diferença, fora a inteligência artificial, que a gente já falou, né? Se bem utilizada, pode sim agregar ao conhecimento do aluno, do acadêmico? Eu me formo antes do mundo pandêmico, né? Então, eu acho que essa questão das aulas em EAD, ela não era uma realidade. Hoje já se tenta trabalhar isso com maior intensidade e até em níveis de nível federal, nível estadual. É algo que eu tenho uma certa reticência ainda, até porque não pratiquei isso, né, no dia a dia, não sei quais as implicações que isso pode levar para uma sociedade, porque toda vez que a gente pensa em ensino, a gente está pensando numa sociedade de futuro, porque o que se aprende hoje, né, dentro das salas de aula, desde a base até a formação profissional, isso vai repercutir na linha do tempo dali a 15, 20, 30 anos. Então, a gente não consegue ver o impacto disso imediato, mas a gente, quando a gente sentir o impacto lá na frente, a gente vai ter uma grande gama da sociedade formada naquilo. Então, se aquilo for um impacto negativo, para você fazer uma correção é um pouco mais difícil, né? Porque a sociedade ela já vai estar habituada àquela forma de aprendizado. Então, é um detalhe que eu ainda me preocupo. Eu não tenho tanta segurança em dizer que o ensino à distância, o teleensino é uma forma que traz benefícios suficientes. Eu não discordo que democratiza, né? Você, de certa forma, tem uma capilaridade muito maior, mas a qualidade dessa capilaridade, ela é assertiva? A pessoa lá na ponta, que tem uma dificuldade maior, que mora no campo, que mora em aldeias indígenas, ela tem um aparelho de qualidade para receber essa informação, uma internet de qualidade, ela consegue receber essas informações dentro do seu aparelho e rodar sem travar, ela tem energia, enfim, a gente tem algumas implicações ainda com isso que precisam ser analisadas. Eu acho que uma das principais problemáticas que trazem com isso é que a gente estava conversando agora há pouco. A questão do contato, das oportunidades, da experiência, que eu acho que se não fosse presencialmente aqui, no tete a tete, né, com outras pessoas, não teria isso, né? É uma questão mais reclusa, você fica isolado no seu computador, na sua casa, tantos quilômetros de distância dos outros acadêmicos, dos professores. O senhor acha que também causaria algum tipo de óbice a essa questão do contato, do network que a gente estava conversando, da habilidade das soft skills, a questão da habilidade de desenvolver as habilidades comportamentais, de comunicação? Para o mundo que eu nasci, fui criado, sim, né? Mas eu também preciso ser humilde o suficiente e entender que o mundo hoje, a garotada de hoje, ela é nascida num outro mundo, num mundo tecnológico. Então isso para ela é normal, tá ligada diretamente aqui em Rondônia, com alguém no Paraná, com alguém nos Estados Unidos, na China. Hoje não tem barreiras. Eu acho que isso não é tanto uma questão. Eu acho que isso a gente vai entender como é que essa geração vai trabalhar isso e como ela vai crescer com essa dinâmica diferente. Acho que a minha maior preocupação mesmo é garantir o mesmo acesso que você tem aqui com esse aparelho, com quem está lá em Chupinguaia consiga também ter o mesmo acesso e a mesma aula ao mesmo tempo, com a mesma qualidade, sem que a aula dele trave, sem que ele perca conteúdo, né?
E aí, isso dentro de uma sala de aula, você tem um controle maior, porque você sabe que você está falando com um público direto. Mas quem está dando aula EAD não sabe se a outra ponta, a internet dele está funcionando, se ele está travando, né? E isso fica um pouco mais descontrolado. Agora, voltando um pouco aqui, em relação à OAB, o senhor pode nos contar um pouco como foi a época da preparação do senhor para a OAB, como o senhor estudava? Porque acho que isso é um assunto muito interessante para o pessoal que está ali no sexto, sétimo período, está chegando no finalzinho da faculdade, está ansioso, pensando, como que eu vou estudar para a OAB? Meu Deus, está chegando. Extremamente caótico, né? Bastante prova, bastante trabalho para ser entregue, TCC, e tinha a prova da OAB também. E aí, concomitante a isso, tinha a questão de estagiar, então a gente tinha uma sobrecarga muito grande. Mas eu entendo também que esse momento é um momento de ter tranquilidade e de ajudar a nos moldar. Eu sou um total defensor da prova da ordem, eu acho que a gente precisa sim ter essa forma de equalizar o mercado para a gente conseguir que profissionais, pelo menos um pouco mais validados, né, possam estar prestando os seus serviços para atender dores da população, até porque quem procura um advogado, com certeza, é uma pessoa que está sofrendo, que já tentou resolver o seu problema de todas as formas, não conseguiu e está procurando alguém para terceirizar isso e falar, pô, resolve para mim, porque eu já não consigo mais. Então, é preciso que a gente tenha profissionais qualificados com relação a isso. E esse momento atribulado ali ajuda a nos fortalecer, ajuda a nos preparar, ajuda a calejar. E a prova da ordem, ela também tem um quê emocional. A gente não disputa com ninguém. A gente disputa conosco mesmo, né? Nós somos o único adversário que nós temos na prova da ordem, porque se você conseguir a pontuação necessária, você passa. Não tem uma classificação, você não cai num cadastro de reserva diferente do concurso público. Então, é uma prova que demanda esse controle emocional maior. E a partir do momento em que você consegue validar isso, consegue passar pela prova da ordem, você já pelo menos deu um passo para olhar para si e falar, não, eu consigo. Eu consegui, eu entrego isso. Então, eu acho que é válido, eu acho que é válido, sim. Se o senhor pudesse deixar uma frase para o pessoal, os acadêmicos aí, como um conselho. Aproveitem, porque o tempo passa de qualquer forma. Então, façam tudo que vocês puderem dentro da academia. Acho que quando a gente entra, a gente pensa 5 anos. E quando a gente sai, poxa, só 5 anos, né? Então, façam tudo que vocês puderem, aproveitem essa fase. Façam os networks necessários, sejam eles networks mais voltados para a academia ou aquele mais de momento de lazer, e aproveitem profundamente isso aqui, e depois que vocês saírem, continuem estudando. O senhor tem algum livro, algum podcast, alguma coisa que o senhor queira falar para os acadêmicos? Recomendar? O livro que eu adoro é o Homo Sapiens, do Yuval Harari. Eu acho que ele ajuda para o meio acadêmico a abrir diversas formas da cabeça. E ele não é um livro jurídico, mas ele é um livro escrito por um jurista israelense, então ele tem ali um que é interessante, sim. Deixo ele como indicação. Esse livro é muito bom mesmo. Uma pergunta final. Se o Dr. Thiago Pinheiro não fosse advogado, o que o senhor seria? Piloto de caça. Piloto de caça. Tudo a ver. Justo, um sonho de infância. Um sonho de infância. Eu acho que eu adoraria ser piloto de caça. É uma experiência única, imagino. Para quem quiser te acompanhar, fala aí pra gente como que a gente consegue encontrar o Dr. Thiago nas redes sociais. Instagram, @Thiago, né? @ThiagoCP82. Só me seguir lá, mandar mensagem que eu... Perfeito. O escritório do senhor, como chama? Procuro responder, tá? Hoje eu trabalho com o meu nome mesmo, mas trabalho com alguns colegas advogados vinculados a mim. Perfeito. É uma satisfação receber o senhor aqui e poder compartilhar essa experiência aí conosco, com os outros acadêmicos que terão acesso a esse material posteriormente. E só agradecer mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, tenho sucesso com o podcast de vocês. Tá? Muito obrigado pela oportunidade.